Seja muito bem-vindo a esse podcast Academia em Casa. Esse é o podcast onde a gente discute as estratégias e táticas para que você chegue ao seu resultado treinando em casa. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre como definir o abdômen treinando em casa. Eu sou Fábio Dutra. E eu sou o Marcelo Silva. E esse é o podcast Academia em Casa. Vamos nessa então, Marcelo? Top então, demais, vamos embora, Fábio. Bora. Então vamos lá, Marcelo. A gente tem algumas perguntas, né, que vieram da audiência e a gente vai debater aqui. A ideia hoje então é falar sobre treinamento em casa sempre, né? Mas falar sobre como trabalhar o abdômen treinando em casa. Então é uma coisa que sempre vem da audiência, né? O pessoal tem muita dúvida sobre o treinamento de abdômen, se tem alguma diferença, né, de fazer o treinamento em casa de abdômen ou fazer na academia, e se vale a pena fazer, como tem que fazer, como é que vai discorrer esse treinamento dentro de um plano, né? E a gente trouxe aqui algumas perguntas para a gente debater. Cara, e a primeira pergunta, né, é saber se realmente tu treinar o abdômen em casa gera resultado. Acho que essa é bem simples, né, de responder, aí a partir daí a gente inicia. Treinando em casa, a gente tem resultado fazendo um treino de abdômen em casa? Bom, boa pergunta, ótima pergunta para começar, Fábio. E a resposta é que sim, e também depende, né? O que é resultado, né? O resultado, para mim, pode ser eu melhorar a estabilidade da minha região abdominal, porque, enfim, eu preciso melhorar outras funções, né? Exemplo, para fazer um agachamento lateral, preciso ter uma estabilidade, um equilíbrio, e a musculatura do abdômen vai me auxiliar para fazer, para ter essa função, né? Mas eu sei que a maioria do pessoal, o resultado é deixar o abdômen tanquinho lá, aparecendo, mostrando a definição muscular. E também é possível, sim, e claro, né, depende de outros fatores, e eu não vou falar tudo agora porque tem bastante pergunta e a gente vai destrinchando aí e conversando ao longo da nossa live e do nosso podcast. Perfeito, ótimo. Marcelo, e cara, assim, falando do abdômen, né, isolando bem, né, qual é a importância, cara, além da estética, né, que é muito que o pessoal busca, na verdade. Claro que a gente sabe que tem mais importância, mas o pessoal busca muito a estética do abdômen, né, aquela gordura a mais, às vezes está com o corpo na sua percepção já totalmente definido, e o abdômen é aquele calcanhar de Aquiles, né, onde ela não consegue fazer com que o abdômen fique definido. Qual é a importância de estar com o abdômen fortalecido fora a estética? Bom, fora a estética, para quem não sabe, né, um abdominal é uma musculatura que é ativa durante a maior parte das tuas atividades do dia a dia, ou seja, quando tu está caminhando, tu utiliza o abdômen para estabilizar, enfim, o teu corpo, né, essa região central do teu corpo serve também para a estabilização da coluna. Então, independente se tu não está fazendo um exercício isolado de abdômen, que o pessoal costuma fazer de flexão de tronco, tu utiliza o abdômen, sim, mesmo, igual eu falei, caminhando, correndo, fazendo outras atividades, até mesmo outros exercícios, o abdômen trabalha de forma isométrica. O que é isométrica? É uma contração sem movimento. Então, o abdômen, se não é o principal, é um dos principais músculos estabilizadores do corpo. Então é importante para prevenir lesão, até porque a fraqueza do abdômen está associada com outros tipos de lesões, porque se tu tem um abdômen fraco, tu acaba compensando outras regiões para suprir essa necessidade. Então, o abdômen fortalecido tu não vai compensar com outros grupos musculares, com outras regiões, e vai evitar de ter uma lesão. Então, é muito importante ter essa região fortalecida para as atividades funcionais aí do dia a dia. E para fazer modalidade esportiva, enfim.
Ótimo, é bem bacana essa parte que tu falou do fortalecimento para não sobrecarregar outras regiões, né? E acontece muito, né? A gente sempre fala isso com trabalho de mobilidade também, né? Que até vai vir a ser um outro episódio do nosso podcast aqui, que vai ser mobilidade, mas falando da região do abdômen, né? A falta de fortalecimento faz com que tu compense com outras regiões do corpo e acabe lesionando essas regiões por ela não ter que participar naquele exato momento se teu abdômen tivesse fortalecido o suficiente, né? Então é bem importante. Cara, e o que é core? Ou core, né? O pessoal fala muito hoje, se fala muito, chega na academia, core, eu vou trabalhar core, esse exercício de core. E o que é core? É só o abdômen? É só a parede abdominal? O que é a região do core? Bom, o core é a região central do corpo e tem outros grupos musculares, tá? Mas basicamente o core é um grupo de músculos que serve para estabilizar a região central do teu corpo. O core também ele é dividido em músculos globais e em músculos locais. Os globais, tu vai trabalhar, tu vai desenvolver para gerar movimentos em membros superiores e inferiores sem ter nenhuma compensação, complementando o que a gente estava falando na última pergunta, né? E os locais vai servir para te estabilizar e prevenir de qualquer lesão que tu possa ter. Ótimo, excelente. E dessas regiões, cara, como que se divide, né, o abdômen, né? Quando a gente fala muito em abdômen, o pessoal vai treinar abdômen e acha que o abdômen é só um músculo, é só Não, não. os gomos que aparecem ali, né? Como que se divide o abdômen? Quais são as musculaturas que compõem? Como que funciona a Tá, região abdominal? para ficar didático e o pessoal entender, ó, se divide assim, ó, região superior, região inferior, região anterolateral, que é a parte da frente, um pouquinho da lateral, e região posterior. Eu vou falar os nomes, são feios, mas eu vou falar, tá? Não, pode falar, tem que Reta, falar para a gente tá, saber como ó, funciona. show de bola. Reta anterior do abdômen, piramidal do abdômen, oblíquo externo, oblíquo interno, transverso do abdômen. Eu vou continuar falando, mas só para o pessoal entender. Depois eu vou falar dos principais, tá? Na região posterior, a gente tem quadrado lombar, a gente tem iliopsoas, que se divide em ilíaco e psoas maior, a gente tem psoas menor. Na região superior, a gente tem o diafragma, e na região inferior, pubococcígeo, iliococcígeo e isquiococcígeo. Então, tem nomes aí que, que o pessoal acho que nunca escutou, mas é bem amplo, então é dividido nessas 4 partes, assim, para ficar mais didático, né? Também e não tem assim como a gente, eu vou trabalhar só a parte superior ou só a parte lateral. Na verdade, não, né? A gente não consegue isolar esses músculos. Ótimo, né? É show, é muito fantástico, né? E quando a gente escuta falar, para quem nunca ouviu, acha muito estranho esses nomes, né? Mas a importância que tem o abdômen e todas as musculaturas que estão envolvidas ali, né? Então Ah, sim. essa é a importância de treinar, né? De fazer um trabalho para essa musculatura em si, né? E realmente de cuidar, né? Porque às vezes a gente é uma região e a gente que trabalha com academia, em estúdios, enfim, a gente sabe que às vezes é muito negligenciado, né, pelos alunos, né, que treinam sozinhos, vamos dizer assim, tendem a fazer isso mais perto do verão, por conta da estética, né, e acabam sobrecarregando essa região. E olha o tamanho dela, né, olha quantas musculaturas ela abrange e a importância realmente que ela tem no corpo, que ela precisa realmente ser trabalhada, né. Cara, e aí, assim, ó, essa pergunta veio da audiência, né, a gente abriu uma caixa de perguntas hoje de tarde ali, e foi a pergunta da Bruna, né? Pode treinar abdômen todo dia? Bom, respondendo a pergunta da Bruna, conforme eu falei no início,
a gente acaba ativando o abdômen mesmo em exercícios... Desculpa, Marcelo, desculpa, para não Pode fazer uma falar. injustiça aqui. Quem fez a pergunta foi a Bianca Nascimento, Ah, desculpa. Bianca, beleza. Pode fazer abdômen todo dia? Tá. Bom, conforme eu falei, que a gente acaba ativando a musculatura do abdômen em outras atividades, então, basicamente, a gente trabalha todos os dias. Claro, não com tanta intensidade como se a gente fosse fazer um treino específico para abdominal ou fosse inserir um treino de abdômen junto lá com um treino de membros inferiores, enfim, com um treino de tronco e membros superiores. Mas o abdômen é uma musculatura igual Marcelo, às outras e que... Marcelo, Pode falar. vou pedir para te recapitular um pouquinho aí, uns 10 segundos antes que a gente te perdeu. Pelo menos eu te perdi aqui um pouquinho no sinal, não sei se foi a internet. Né? Só recapitula para nós aí, por favor, que deu um cortezinho aqui. Tá bom, então. Como eu falei anteriormente, o abdômen ele é ativado, né? Ele é solicitado em atividades normais, como correr, caminhar, enfim, fazer outros exercícios, exemplo, agachamento, barra fixa, ele é solicitado, tá? Só que é claro que não é na mesma intensidade que se eu fosse inserir um treinamento específico para abdômen, junto com um treino de membros inferiores ou tronco e membros superiores. Enfim, não é a mesma intensidade. O abdômen é um músculo igual aos outros. O que acontece? Como é que tu faz para desenvolver o músculo, para gerar hipertrofia no músculo? Tu precisa gerar um estresse nessa musculatura. Essa musculatura depois ela vai gerar esse estresse na musculatura, vai ter o estresse ali, ela vai descansar, né? Vai ter uma perda, vai ter um consumo de substrato energético. Teoricamente, essa musculatura vai dar uma piorada, né? Depois, com alimentação, com descanso, tu vai compensar e depois vai supercompensar. E vai melhorar essa musculatura. O abdômen da mesma forma. Ele desenvolve, ele melhora, no descanso. Então, eu sugiro que não faça todos os dias, que dê pelo menos um dia de intervalo entre os treinos específicos, né, de abdômen. No treinamento funcional, a gente utiliza muito exercícios de rotação, né, para trabalhar a região do oblíquo interno, que é na lateral do abdômen ali, e é bem importante, né, para estabilização, para quem faz um esporte coletivo, ou enfim, até mesmo para fins estéticos, né. Então, a gente tem que dar pelo menos um dia de intervalo. E outro motivo de dar um dia de intervalo, mesmo quando a gente trabalha o oblíquo, que é a parte lateral, o teu reto abdominal, que é onde aparecem os gominhos ali, onde tem a definição muscular, acaba sendo solicitado também. Então, não tem aquela história, vou trabalhar um dia infra, outro dia supra, outro dia oblíquo, acaba sendo ativado, tu não consegue isolar. São poucos músculos que tu consegue isolar. Isso é bem importante falar, né? Às vezes a gente acha que tá treinando, o pessoal vai pro supino, acha que tá treinando só peito, envolve uma gama de musculaturas ali que estão sendo trabalhadas ao mesmo momento, e o abdômen é a mesma coisa. O abdômen ainda mais, né? Por se tratar da região do centro do corpo, ela acaba sendo trabalhada em praticamente todos os exercícios ali, né? Bom, que o Fabá ficou muito tempo, tipo assim, ficou parte empírica, assim, do pessoal lá, nada contra, né, o pessoal, o marombeiro lá, supino é peito, mas na verdade não é bem assim, né? Para fazer um supino, trabalha peito, ombro, tríceps, faz uma puxada, enfim, outros grupos musculares são solicitados, né? Dificilmente tu vai isolar. Ainda mais quando se trata de exercício que trabalha mais de uma articulação e o abdômen que trabalha a região central do corpo, né? Eu acho que tu tem um vídeo, né, falando sobre isso, né, que tu explica pro pessoal que quem é um indivíduo comum, né, a pessoa comum que não é um atleta, ela nem precisa, né, segmentar cada treinamento, né, fazer treino para o músculo isolado, porque o músculo dificilmente ele não vai estar trabalhando com outro estímulo de treinamento, né.
Então, se tu faz o supino ali, tu trabalha o peitoral, né? Ele até é o principal músculo sendo trabalhado, mas o ombro está envolvido, o tríceps está envolvido. Até tem alguns estudos que mostram que o tríceps, só com treino de peitoral ou de flexão no solo, né? Que é o apoio, ele desenvolve de 13 a 16%, né? Então realmente não precisa isolar a musculatura. Agora, para quem é fisiculturista, que aí a gente está falando de atletas, né? Esses caras treinam no limite, né? E aí tem o pessoal que é bodybuilding, né? Que é também outra categoria que querem, né? Ter uma estética, enfim. Aí eles trabalham de outra forma também. Mas para pessoas comuns, né? É importante falar que não precisa isolar o treinamento, né? Não sempre, né? Às vezes precisa por uma lesão, enfim. Mas o abdômen é a mesma coisa, né? Ele pode ser trabalhado isolado, sim, né? Mas precisa sim dar esse descanso para que ele possa vir a desenvolver, né? Perfeito. Mais alguma colocação, Marcelo, nesse sentido? Não, cara, só concluindo, procurar dar um dia de intervalo, você vai fazer um treino específico para abdômen, né? Ótimo, tranquilo. Cara, e existe um melhor treino para abdômen? Que sempre tem nessa pergunta, né? Independente da musculatura que tu vai trabalhar, pro O glúteo, exercício que vai qual é o fazer. exercício que é a fórmula mágica, né? Existe um melhor treino para abdômen? Cara, eu acho que tem como tu ativar. Ô, Fábio, acho que tem uma pergunta ali. Não sei se tem como. Eu quero me concentrar aqui na resposta, Isso, mas daí faz o seguinte, tu. ó, responde essa aqui, que aí quem mandou a Tá. pergunta manda de novo, que eu anoto aqui pra gente fazer no final de novo, Eu acho que ela só tá? fez um comentário, nem foi Ah, tá. pergunta. Não, aí sempre me fala que eu fico atento aos comentários, aí eu coloco aqui Ah, pra eu tá, colocar no tá, final, show de bola. tá? Então, Assim, ó, pode ir, o pode ir. exercício, o exercício que. Ah, esse exercício é o melhor. Eu não diria dessa forma, mas eu acredito e tem como tu melhorar a ativação do teu abdômen. Exemplo, a expiração faz com que tu ative o abdômen. Então, quando tu for realizar, exemplo, um exercício de supra, que é conhecido na academia, quando faz uma flexão de tronco e contrai teu abdômen, se junto com isso tu fazer a expiração, que também vai ativar o abdômen, melhora a ativação. Então, existe uma forma de tu conseguir uma melhor ativação, mas não existe um exercício melhor. Da mesma forma, se eu for fazer um Se exercício... encaixam mais em técnicas. Isso! Porque essa técnica da respiração, tu não vai aplicar só no supra. Exemplo, no exercício de rotação, que tu vai precisar também da ativação, mesmo que de forma isométrica, exemplo, de reto abdominal, de transverso do abdômen, que é um músculo muito importante para prevenir lesão na lombar, quem tem problema na lombar, quem sente dor na lombar, quem trabalha muito tempo sentado, ainda mais nessa fase de pandemia aí, em home office, é importantíssimo trabalhar a respiração para ativar o transverso do abdômen. E não só no supra, né? Se for fazer uma rotação para trabalhar o oblíquo também, que é outra musculatura importantíssima para a estabilização da região central do corpo e para prevenir qualquer tipo de lesão na coluna, é muito importante fazer respiração para ter uma ativação mais eficiente. Perfeito. Ótimo. Agora, nesse momento que a gente está passando, né, cara, de pandemia, as pessoas, algumas, né, e eu acho que em sua maioria estão trabalhando em home office, né, e passam muito tempo sentados. Então, a reclamação de dores em lombar é muito grande, né? E o fortalecimento da parede do abdômen, ela acaba fazendo esse equilíbrio, né? Com que tu não force tanto a lombar. E, claro, outras técnicas, né? De daqui a pouco não ficar todo o tempo sentado, levantar e caminhar de uma hora, a cada uma hora, 10 minutos caminhando, enfim, de pé, para não sobrecarregar tanto lombar. Mas aí está a importância, né, de trabalhar o abdômen fora o fim estético, né? Muito bom. Marcelo, vamos para mais uma aqui então. Cara, e assim, ó, mas eu não gosto de trabalhar abdômen, eu não gosto de fazer abdominal. É o pior exercício que existe.
A gente já ouviu muito isso. Existe Sim. alguma forma, cara, de eu definir meu abdômen sem eu ter que fazer abdominal? Definir o abdômen sem fazer o abdominal, essa foi a pergunta. Exato. E daí quando tu fala sem fazer o abdominal, te refere aos treinos Aos treinos específicos, né? específicos, exato. Perfeito, só Sem o cara deitar lá no colchonete e fazer um abdômen supra, por exemplo, que normalmente é o que acontece, né? O prancha, enfim. Aham. Sem isolar o movimento. Sim, Fábio, usando o mesmo exemplo que tu utilizou no supino lá, que quando tu faz supino, tu trabalha tríceps e trabalha ombro, e que foi desenvolvido tríceps, eu não lembro quantos por cento, existe um estudo que foi realizado também no exercício de apoio e no exercício de barra fixa, onde eles analisaram o nível de hipertrofia lá, de desenvolvimento do abdômen, e também foi encontrado percentual, eu não vou lembrar agora o percentual, mas foi bem significativo. Então, desenvolveu o abdômen sem trabalhar os exercícios específicos de abdômen. A gente vai, acho que depois a gente vai falar sobre alimentação e sobre dieta, né? Mas, sim, desenvolveu. Só que eu oriento os alunos para fazer o fortalecimento, fazer lá os exercícios de prancha, que fortalece musculatura mais profunda para estabilizar coluna, exercícios de rotação são muito importantes para trabalhar oblíquo interno e oblíquo externo, que ficam na parte lateral do abdômen. Eu oriento que faça o abdômen. Nem tanto para fim estético, mas mais para prevenir lesão e para estabilização da região central do corpo. Ótimo, excelente. Porque eu acho que tu falou de um estudo, eu até não tenho os dados aqui, não sei se é o mesmo estudo, que é um estudo que foi desenvolvido com japoneses, onde eles faziam flexão de braço por 8 semanas, eu acho. E eu vi esse estudo, cara, e eu lembro que a melhora do abdômen, né, a hipertrofia, no caso, do abdômen, foi de 23%. E foi o mesmo estudo onde foi o do tríceps, que foi 16%. Então o abdômen ele hipertrofiou mais do que o tríceps. Então foi realmente uma. E aí vale lembrar, né, que a posição para flexão de braço, para apoio no solo, ela é uma posição muito próxima da prancha, né? E o pessoal fica com Trabalho a de forma prancha, isométrica. trabalha de forma isométrica o abdômen. Então ele vai ter um resultado bacana também. Mas aí para quem quer, dada o tamanho da importância do abdômen, né, a gente acaba sempre colocando alguns exercícios isolados, né, pro aluno. Perfeito. E essa aqui é uma pergunta, cara, que eu acho que a gente pode descartar, tá? Que eu tinha colocado aqui, mas tu acabou respondendo. Que é se o aluno só treina abdômen quando faz abdominal, né? E tu Sim. acabou falando que ele é ativado em outros movimentos, né? Não sei se tu quer Aham. complementar. É bom complementar para o pessoal saber que é o seguinte, ó, da importância desse músculo, não só para estética, mas como para prevenir qualquer tipo de lesão. Enfim, é importante até mesmo porque é o seguinte, ó, se tu tem um transverso do abdômen fraco, provavelmente tu não vai conseguir fazer um agachamento com uma carga muito elevada. E dessa forma, se tu não consegue fazer um agachamento ou um levantamento terra, que seja, que é um exercício, são dois exercícios muito importantes para membros inferiores, aí vai começar um problema vai levando ao outro, né? Aí tu tem o transverso do abdômen fraco, aí tu não consegue fazer agachamento e nem terra, aí tu não desenvolve glúteo, tu não desenvolve coxa, e daí acaba tendo uma série de problemas por não ter essa força adequada na região abdominal, né? Então é importante para prevenir lesão, para desenvolver outros exercícios que precisam do fortalecimento do abdômen também. Ótimo, né? É uma cadeia, né? Vai desencadeando ali uma série de fatores se tu não ter o abdômen Uma fortalecido. cascata, né? É uma Começa cascata. com uma... E aí tu
tu acaba não progredindo em outras regiões do corpo, né? Seja ela por fim estético ou não, dada a importância desse exercício. Então, assim, a gente sabe que tem como a gente fazer exercícios unilaterais, né? Seja ele com uma perna só ou com um braço só, né? Tanto para membro inferior quanto para superior. E no abdômen, cara, tem como eu trabalhar ele unilateral? Trabalhar só um lado do abdômen, trabalhar outro? Existem exercícios para isso? Sim, existem. Um exemplo, flexão lateral, tá? Ficar de ladinho aqui, ó. Esse exercício trabalha, exemplo, o oblíquo externo. Tu fazer rotações. Esses exercícios também trabalham oblíquo interno e externo, que é a parte lateral do abdômen. Fazer prancha, exemplo, com uma perna só no chão. Tu faz a prancha e deixa só uma perna de apoio. Tu fica em 3 apoios ao invés de 4 apoios. Isso também vai fazer com que tu gere um torque para um lado, e para que o teu corpo não fique desequilibrado, tu vai ter que forçar esse lado aqui, ó. Então, vai ter uma tendência de giro para esse lado, que é o torque, né? E para isso não acontecer, tu vai ter que ativar a musculatura para ficar equilibrado. Então, dessa forma também está trabalhando unilateral. Tem as rotações também, que quem tiver um suporte em casa, na academia a gente faz no exercício no crossover, que tem a manopla, né? Tem a roldana, tu deixa na altura do teu abdômen e tu faz a rotação. Só que tem que cuidar ali essa rotação aí, porque pode ter algum problema no disco intervertebral ali, que é entre as vértebras, né? Onde o pessoal ali tem bico de papagaio, tem hérnia de disco. Daí tem que cuidar a técnica. Até eu nunca fiz um vídeo sobre isso. Um bom vídeo para fazer. Um bom vídeo para fazer mesmo. Perfeito, ótimo. Acho que foi a Eli Santos, cara, que perguntou ali, ó. Ela disse que faz abdômen 3 vezes na semana e ela quer saber se ela tem resultado fazendo 3 vezes na semana. É que eu não quero antecipar, mas assim, ó, tem resultado sim. E para trincar o abdômen, tu precisa estar com um percentual de gordura mais baixo para te ver o resultado que tu tem. Muitas vezes tu tem resultado, só que tu não consegue ver isso. Exato. Porque se tu tá com um percentual de gordura um pouco mais alto, né? O que acontece? Tu fortaleceu o abdômen, desenvolveu hipertrofia, o abdômen hipertrofiou, só que em cima desse abdômen tem aquela gordura ali que pode ser subcutânea. É subcutânea, né? Que é a mais superficial, né? Perfeito. E daí te impede de ver o resultado que tu teve hipertrofiando essa região do abdômen. Tá ótimo. Então tá aí, ele tá respondido. Tem sim resultado fazendo 3 vezes na semana. Excelente. E o intervalo, cara, entre as séries, né? Tu já falou dos dias, né? Que a gente precisa dar pelo menos um dia de intervalo. E daqui a pouco fica mais específico, né? Falar de séries, porque envolve métodos também que são trabalhados. Mas o intervalo entre as séries de abdômen, como é que eu devo usar mais ou menos o que eu uso para outras musculaturas, menor tempo, um tempo maior? Bom, igual eu falei, para desenvolver uma musculatura, gerar hipertrofia é um dos únicos casos que tu precisa de um intervalo curto, porque tu precisa gerar um estresse, consumir todos os estoques de energia que tem dentro desse músculo, né? Para esse músculo depois descansar e desenvolver. Então, da mesma forma no abdômen, e ainda mais o abdômen, que é uma musculatura, tem a região ali que é mais de estabilidade. Então, exemplo, se tu ficar o dia inteiro em pé, tu tá o dia inteiro ativando esse abdômen, é uma musculatura mais de resistência, onde tem mais fibra vermelha, então quer dizer que tu precisa dar um estímulo maior, ter um volume maior de treinamento e com intervalo curto, para gerar o estresse no músculo e para essa musculatura desenvolver. Ótimo. Não sei se ficou claro, Fábio. Não, acho que ficou sim. Se quiser dar uma pincelada, mas por tu... Não sei se tu quer complementar aí. Não, é por tu exigir muito desse músculo, né? Fica, como tu deu o exemplo de ficar muito tempo de pé, né? Então ela tá trabalhando isometria ali.
Então ela acaba sendo um aspecto diferente de outras musculaturas que tu trabalha mais isolada, né? Então ela trabalha em isometria durante o dia, por exemplo, se tu trabalha de pé, então ela vai ter uma resistência maior. Então para te gerar uma hipertrofia, tu vai ter que trabalhar com ela um pouco mais, né? No caso, Vai ter que estressar bastante, estressar né? bastante, então tu vai diminuir o intervalo, por exemplo, né? É um Isso. perfeito. Cara, então assim, ó, essa pergunta aqui é algo que a gente encontra muito, às vezes, em redes sociais, enfim, né, que são o número de abdômenes, né? E eu trouxe até aqui alguns dados aqui, não sei se eles são fictícios, né? Isso a gente é de encontrar em redes sociais, que fala muito de atletas, tá? Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, ele é um cara que está sempre mostrando esteticamente o abdômen, né? Faz um gol, tira a camisa e tal, então ele é sempre muito lembrado por isso. Né? E de acordo com esse tópico que eu peguei aqui, ele deu uma declaração que ele fazia em torno de 1.000 abdominal por dia. Né? E aí, claro, é uma figura pública, né, que movimenta muita gente, enfim, muitos fãs, enfim. O pessoal acaba vendo essa declaração e acha que tem que fazer 1.000 abdominais por dia para ficar com um abdômen que nem o do Cristiano Ronaldo lá, né, ou de outro atleta que tem um abdômen mais trincado, assim. Então eu tenho que fazer 1.000 abdômenes por dia para ter um resultado como aquele ali? Não, não precisa fazer 1.000 abdominais, tá? Igual falei, faz um abdômen. Igual sempre falo, ó, ainda mais para quem treina em casa, o abdômen se aplica muito e até na academia se aplica. Tu tem que fazer até a falha, tá? E eu tenho certeza que não vai chegar a 1.000 abdominais para ti até a falha e ter um intervalo curto. Dessa forma, tu vai gerar um estresse na tua musculatura, descansando e se alimentando da forma adequada, tu vai gerar hipertrofia. Bom, falou do Cristiano Ronaldo, né? Ótimo exemplo. O Cristiano Ronaldo é atleta, o pessoal da luta faz muito isso, todos os dias treina lá e faz os abdominais, porque precisa ter uma boa estabilização de tronco, né? Até ia falar e foi muito legal que tu falou isso. Porque assim, ó, tem lesões até em joelho que os profissionais eles analisaram a lesão, o momento da lesão, o movimento da lesão, e foi por causa de falta da ativação do abdominal. E daí o que acontece? Aconteceu uma rotação de quadril e sobrecarregou lá no joelho. Então, volta lá no que a gente falou. Se tu não tem força em abdômen, se tu não tem uma boa ativação de abdômen, outras regiões do teu corpo vão compensar essa falta de força, né? E daí tu pode ter uma lesão por causa da fraqueza abdominal. Então, não precisa fazer 1.000. O Cristiano Ronaldo é um atleta, ele tem um percentual de gordura muito baixo. Muitas vezes nem é por causa dos 1.000, é por causa que o percentual de gordura dele é muito baixo. O cara, ele é muito dedicado, treina demais, cuida da alimentação, né? Ele é o atleta raiz mesmo, né? Não, é um cara bem dedicado, né? Que trabalha muito e por expor muito isso, né? O pessoal se inspira ali, daqui a pouco tá o pessoal fazendo 1.000 abdômenes por dia ali. Olha o que o Mateuzinho falou, meu bruxo, que ele também janta da aula. salmão, o aluno que pergunta tá comendo um X. É mais ou menos isso aí. Tamo junto, Matheus. É isso aí que acontece. O pessoal quer o palco e não quer os bastidores, né? Exatamente. Não criticando, tá? Não criticando, gente, mas é que precisa de dedicação, muito treinamento. E, bom, o Cristiano Ronaldo, se não é... Bom, ele é muito conhecido, né? Mas, ele é um cara muito dedicado, né? Leva muito a sério os treinos, muito a sério os treinos. Ele é até um exemplo para quem quer, quem quer hipertrofia, quem quer o abdômen trincado. O Cristiano Ronaldo é um exemplo de muito bons hábitos, muita dedicação nos treinamentos também. Perfeito. Tem uma pergunta da Paula aqui, ó. Se é possível, eu acredito que é possível ter o percentual de gordura baixo e mesmo assim ter dificuldade para definir o abdômen.
Daqui a pouco eu tenho de 5 a 10%, de 5 a 10% de percentual de gordura, né? Que é um percentual de gordura mais baixo, e ainda assim eu não tenho abdômen definido. Vai. Na minha opinião, não. O que acontece? Muitas vezes tem pessoas magras, teoricamente, com percentual de gordura alto. Ótimo. Não, então daqui a pouco se essa pessoa ela tem um percentual de gordura baixo, aí entra mais a parte de treinamento, né? De repente ela tá negligenciando fazer o abdômen ali isolado, ou tá treinando menos. E claro, e aí Fábio, tem a ver mais com, eu acho que com a próxima pergunta que a gente vai falar um pouco de alimentação também. Né? Não sei se tu quer complementar, Marcelo. mas geralmente é o seguinte, ó, pessoa magra, teoricamente, né? E com um percentual de gordura alto. Não, Existe isso muito. Mas, não, perfeito. Quanto a isso, sem dúvida, né? Mas assim, eu acho que a pergunta dela é a seguinte, ó, o percentual de gordura é baixo, mas mesmo assim ela não tem o abdômen definido, vamos dizer assim. Daí daqui a pouco pode até ter um problema, enfim, diástase, exemplo, é um problema que acontece nas mulheres, mas geralmente é depois da gravidez ali, que é um distanciamento da parede abdominal ali, do reto abdominal. Mas enfim. Ótimo, não, mas faz o seguinte, já entra com essa aí então, ó. E para mulheres grávidas, tiveram um filho há pouco tempo, tem um tempo maior para definir o abdômen, é diferente. Como é que faz esse trabalho para a mulher que engravidou, teve um filho e quer voltar a ter um abdômen sarado, ou enfim, nunca teve, mas quer ter? É diferente o trabalho para elas? Vai depender de caso para caso, Fábio. Depender também de quantos centímetros é essa diástase, né? Que é um distanciamento do reto abdominal. O reto abdominal é num sentido assim, ó, vertical, tá? Então acontece um distanciamento lateral, vertical também. Então depende muito de caso para caso. Não tem como eu te dar uma resposta fechada, porque vai depender muito da individualidade de cada aluno. Mas tem sim como recuperar a diástase, que é esse afastamento, com treinamento, com exercícios de fortalecimento da região abdominal. Tem sim. Perfeito, ótimo. Vou dar um abraço para Eduardo aí, ó, meu aluno lá do estúdio, acabou de entrar na live aí. Um abração para ele. Grande Eduardo, abração, Eduardo. Então vamos lá, Marcelo. Quanto à alimentação, cara, qual a importância da alimentação, cara, relacionada ao abdômen? Né? Eu tenho que mudar alguma coisa para definir meu abdômen? Tem a ver só com percentual de gordura? Que tipo de alimento eu posso comer? Enfim, quanto à alimentação, qual a importância da alimentação relacionada à definição do abdômen? Bom, teoricamente, se tu tem uma boa alimentação, tu vai ter um percentual de gordura mais baixo. E tu com um percentual de gordura mais baixo, é muito mais fácil de ver a tua definição muscular. Mas sim, a alimentação está diretamente relacionada com, teoricamente, lá, a definição muscular, né? Aparecer o teu músculo, porque o que impede de ficar visível o abdômen, mesmo tu fazendo 1000 lá, igual o Cristiano Ronaldo todos os dias, é claro que a gente tem que dar um descanso, já foi dito, já, né? Mas a alimentação está diretamente relacionada e tu precisa melhorar a tua alimentação se tu quer. Porque, na verdade, o que está ali por cima do abdômen é a gordura, né? Então, tu precisa diminuir o teu percentual de gordura, melhorar a tua alimentação para que isso aconteça, né? Aliado com um treinamento. E também eu falei uma vez num vídeo de um treinamento intervalado de alta intensidade, onde eles analisaram a região do abdômen e teve bastante resultado positivo. Com treinamento intervalado de alta intensidade, que dá para fazer em casa e que eu passo direto nas lives, né? Claro, com a intensidade correta, o volume, intervalo, tudo certinho. Perfeito. É uma coisa que otimiza o processo, né? O treinamento de alta intensidade, ele acaba acelerando mais o metabolismo, logo o gasto de energia é maior, né? Perfeito. Não, e a lipólise também, né? Que é a quebra da gordura, a utilização como... A lipólise, que é a quebra da gordura, não significa que tu vai eliminar essa gordura. Tem a lipólise e também a utilização dessa gordura como fonte de energia. Então,
Então, é importante cuidar da alimentação e fazer esses treinos, né? Ótimo. Tem uma pergunta da Carol aqui, ó. Bebida alcoólica atrapalha para um abdômen definido, mesmo com um percentual de gordura baixo? Olha, depende, né, Carol, da quantidade de consumo alcoólico que tu tá ingerindo. Igual na última live até, que a gente fez, no último podcast, alguém perguntou sobre bebida alcoólica, mas é que a bebida alcoólica, ela dificulta, tipo, a liberação de vários hormônios que te ajudam a desenvolver hipertrofia. Até estimula a liberação de de hormônios que são antagonistas aos hormônios que desenvolvem hipertrofia. Então, se tu ingere muita bebida alcoólica, vai prejudicar a hipertrofia e, consequentemente, vai atrapalhar essa definição muscular na região abdominal, né? Perfeito. Ótimo. Marcelo, então a gente vai chegando aí na nossa última pergunta, cara, desse podcast. E eu trouxe para nós aqui uma pergunta, cara, que enfim, eu não vi nenhum estudo ainda falando sobre isso, tá? Mas é algo que a gente vê em alguns vídeos, enfim, alguns influencers passando enfim, em televisão aberta, assim, eu acho que eu nunca vi também, tá? Mas é uma técnica que o pessoal tem usado falando de barriga negativa, né? Se realmente dá certo, se tem que fazer, como faz. Na tua opinião, o que é mito, o que é verdade sobre barriga negativa? Bom, só antes eu vou dar um salve aí pro meu colega e amigo Cristiano aí, que a gente tem que fazer a nossa live junto aí, professor, baita professor aí. Treinador Cristiano Viana. Já tá convidado, tá convidado aí já para uma live. Quero marcar um dia aí, vamos fazer essa live de vocês. A gente ficou de marcar e no fim a gente não se falou mais com essa pandemia. Enfim, respondendo a pergunta, também nunca vi nenhum estudo científico falando sobre essa técnica, mas o que eu sei dessa técnica, que foi desenvolvida por alguns fisiculturistas, né? Exemplo, o Arnold Schwarzenegger, ele fazia essa técnica e, segundo ele, tinha resultado. É uma coisa empírica, né? Que vem das pessoas que estão treinando, só que eu nunca vi estudo científico falando sobre essa técnica. Mas, segundo os atletas, né? Tem que estar com um percentual de gordura entre 12 e 15 para a técnica funcionar. É um percentual de gordura baixo, principalmente para mulheres, mas que, na minha opinião, se estiver entre 12 e 15, tu já vai estar perto. Então, se tu fizer um treinamento de abdômen, tu também vai desenvolver uma estética melhor, né? E vai ter uma definição muscular melhor. Mas não estou dizendo que a técnica não funciona, né? Na verdade, eu acho que só carece de estudo científico para a gente chegar e falar para o aluno, vamos procurar se capacitar para ver como é que se desenvolve essa técnica, para ver como aplica essa técnica e para passar para os alunos. Perfeito. Então, de repente, antes de começar a usar esse tipo de técnica, daqui a pouco baixar o percentual de gordura, né? Que é o que já tem comprovado, né? Então, que a orientação que a orientação do pessoal que desenvolveu a técnica, né? E também assim, não precisa. A gente procura se basear em estudo científico, mas nada impede que a técnica dê certo, só porque não tem estudos, né? Porque primeiro vem a parte empírica, né? Primeiro as pessoas fazem as técnicas, exemplo de set, drop set, que são os métodos de treinos, e depois que a ciência vem para fazer os estudos, né? Então a ciência vem e comprova se funciona exatamente. Ou se não funciona, né? Então daqui a pouco é uma técnica que funciona, mas ela é pouco aplicada porque normalmente no ambiente onde tem um profissional, né? Quando a gente trabalha com comprovações científicas, né? Então a gente não vai aplicar alguma coisa que a gente não tem certeza se vai funcionar, porque daqui a pouco a gente pode estar perdendo tempo. Mas como tu falou, não é que não funciona, né? Mas já partindo do princípio que de acordo com quem fez e teve resultado, para funcionar tu já tem que estar com um percentual de gordura mais baixo. De gordura baixo. Então daqui a pouco
já mira no que tu tem controle, né? Que é baixar o teu percentual de gordura. E aí depois a técnica pode complementar, enfim, né? Mas vai utilizando os abdômenes já que a gente já tem dados científicos aí falando que realmente funcionam. Certo? Então, Marcelo, pode se despedir do pessoal aí. Obrigado por todos que participaram. Então tá, gente. Muito obrigado a todos que participaram, a todos que passaram aí, quem compartilhou, quem nos segue. Um grande abraço, tá? Valeu pela participação de vocês. Abração e até amanhã às 20. Não, até amanhã a gente vai colocar o horário, né, Fábio? Isso, daqui a pouco a gente define o horário e a gente larga no Instagram ali, acompanha no Instagram ali. Tá. Então a gente chega ao fim de mais um podcast Academia em Casa. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.